Hello, everyone. My name is Shireen Hafiz, and I am the founder Olá a todos. of a nonprofit organization called Deaf Kids Code. Obrigado à organização So excited por to be organizar here today tudo. along with Obrigado our à TEF Kid Codes. co-facilitators, Heidi É and interessante estar Rhonda. aqui com vocês hoje, com os co-facilitadores, Soon. com quem And vamos I continuar wanted trabalhando logo to, também. just E gostaria, before we go deeper into that, I wanted antes de to iniciar, encourage all of you to gostaria de the pedir a hashtag todos vocês para usarem and o use our hashtag tag Scratch Deaf Kids Conference Code e on any também of your social os media, and Deaf also Kids Code follow up with more na opportunities mídia, nas to redes sociais, para que possam collaborate nos and share acompanhar e tenham uma ideas later chance on. de colaborar e compartilhar So a little ideias. bit Mais about tarde, our organization. Oh, here is the veremos um pouco beautiful mais sobre a array nossa of our organização. what Aqui we call temos esse fishbowl, grupo aka our tribe, our de hive, apresentadoras, and o nosso you're gonna get to know grupo, these a fabulous nossa ladies colmeia, poderíamos a little dizer. bit later. Mas temos essas belas senhoras que teremos mais para frente. Como eu já mencionei, esperamos que todos fiquem engajados, participem e que possam compartilhar ideias. Nós não somos somente professores, no sentido em que qualquer coisa que fizermos, também é o nosso interesse aprender de vocês, das suas experiências. Estamos todos nesse barco. Então, nessa educação para crianças surdas, somos uma comunidade onde é um trabalho de colaboração como comunidade. Temos muito por aprender entre nós, porque isso é uma nova fronteira, de alguma forma, poderíamos dizer. Portanto, tudo quanto fizermos para poder melhorar e compartilhar com outros educadores, para poder otimizar e melhorar esse tipo de oportunidade de aprendizado, é muito interessante. Também creio que devemos entender de que começamos esse Deaf Kids Code há vários anos, trabalhamos com mais de 9.000 estudantes em diferentes países, em 40 localizações, e também temos fornecido oportunidades de aprendizado para educadores e comunidades internacionais em países como a Indonésia, Paquistão, no Panamá, Guatemala e em outros países também. Portanto, essa é uma missão muito especial que nós temos e é algo muito específico. E eu peço a vocês, nós temos uma missão, mas essa missão é transformar as nossas crianças de serem usuários de tecnologias para que sejam criadoras de tecnologia. Nós temos que ser melhores em usar todas as ferramentas existentes e também o Scratch, que é uma dessas ferramentas importantes. E bonita, porque permite a integração num ambiente de aula. E na sessão de hoje, que é mais importante, porque temos uma grande oportunidade para poder pensar no Scratch de uma forma mais ampla do que entendemos. Temos pouco tempo para poder trabalhar com os estudantes. Também entendemos que há certas diretrizes, certos marcadores e testes padronizados e muitas outras coisas onde devem se focar. Portanto, a ideia de poder adicionar ou integrar algo a mais, eu sei que pode ser bem complicado, mas o que nós acreditamos é que temos diferentes formas, através desse enfoque interdisciplinar, se preocupar das crianças para poder melhorar as suas habilidades. Portanto, sabemos que as ciências, a computação e a tecnologia e esse desenho são ferramentas muito úteis para as crianças. Portanto, o que esperamos hoje
e demonstrar a todos vocês que essa perspectiva mais ampla, como vocês talvez possam saber já ou não, muitos dos nossos estudantes são provenientes de comunidades onde tem problemas com a linguagem. Basicamente, ficam para trás na decisão da linguagem. Portanto, o que nós queremos conseguir com essas ferramentas é aumentar, ampliar os seus horizontes em comparação com o que com o que usamos tradicionalmente para ajudar os nossos estudantes. Então, que tem mais ferramentas, que tenham mais formas para interagir, para que não seja um aspecto clínico, algo que incomoda as crianças, algo que nós possamos aprender diferentes habilidades através do jogo. Nós acreditamos que a nossa virtude como organização é que nós temos feito coisas completamente diferentes, o nosso enfoque é diferente. Nós não falamos do padrão tradicional de como fazer as coisas, mas o que nós queremos é explorar novas formas, fazer experimentos para poder ajudar os nossos estudantes na melhora das suas habilidades. Então, a nossa sessão vai ser uma combinação de várias coisas. Sim, vamos mostrar alguns exemplos sobre como o Scratch pode ser usado com as nossas crianças de forma interdisciplinar para que ajude os estudantes a melhorar a capacidade de aprendizado, as habilidades do idioma e também poder mostrar outra forma sobre como os estudantes, onde o inglês não é sua língua nativa, como isso pode ser transformado em outra alternativa, onde eles possam adquirir maiores habilidades em outros idiomas e coisas assim. Teremos uma demonstração que vai fazer mais sentido para vocês. Talvez muitos vão dizer: "Oh, é um momento de iluminação? Ah, estou vendo, estou entendendo. Então isso pode ser usado dessa forma". Portanto, que não queremos que vejam esse projeto com voluntários. O que eu quero que vejam esse projeto como um catalisador que vai gerar mais ideias da sua parte. Então, um pouquinho a mais sobre a nossa missão. A ideia é fazer a promoção da tecnologia, ciência da computação e as habilidades para pensar através do desenho com os estudantes. A ideia é que nós acreditamos que a idade digital é um polarizador. O que tínhamos antigamente, essa capacidade para construir, para participar com a sociedade, agora isso pode ser melhorado devido a como o mundo funciona. Agora temos mensagens, tecnologias. Tem tantas formas como podemos nos comunicar com os empregados, com as empresas e, logicamente, através de e-mail, por exemplo. Portanto, as barreiras que temos para participar estão desaparecendo. Então, como podem ver, talvez, muitas das nossas crianças, da nossa geração, a tecnologia para elas é a sua primeira linguagem. Portanto, por que não podemos aproveitar tudo isso para capturá-lo como uma vantagem e gerar e melhorar a curiosidade das crianças, nesse sentido? Então, sabemos que existem plataformas como Scratch, que têm uma função muito importante, especialmente como a sua primeira forma para poder introduzir as ciências da computação para as crianças. Como eu já disse, para evitar essas barreiras existentes e a tecnologia, nesse sentido, é um idioma global. Então, agora fizemos o lançamento de uma colaboração com o Scratch, que é muito interessante, que vamos mostrar. Talvez não conhecem ainda, essa somente uma olhada.
sobre como nos integramos e fazemos com que as crianças participem com o Scratch através de um tutorial. Esse é um vídeo que eu vou lhes mostrar sobre como podemos ter acesso nesse tutorial na plataforma do Scratch. So the reason we felt Então, o motivo pelo qual pensamos que isso é muito importante é principalmente porque se um estudante tiver o seu primeiro idioma, ou um educador ou um pai tem o seu primeiro idioma, que é o idioma de senhas dos Estados Unidos, então sabemos que para poder otimizar o acesso, isso se faz através de comunicando a informação no seu próprio idioma. Isto é, através da linguagem de senhas dos Estados Unidos. Temos a sorte de que o time do Scratch está disposto para apoiar os nossos esforços para poder ter maior inclusividade com as comunidades e com os outros alunos. and just to show you like the magic E quero mostrar a magia do Scratch. Vou fornecer alguns antecedentes sobre alguns dos nossos estudantes que participaram no nosso programa. Esse estudante é proveniente de uma família que fala espanhol, é um estudante surdo, ainda está melhorando o seu idioma na linguagem de sinais dos Estados Unidos. Esse tem sido um grande problema para ele, entender a linguagem de sinais. Do ponto de vista acadêmico, ele ficou um pouco atrasado em quase tudo, então não tem muito entusiasmo e tem muitas outras coisas também que complicam ele, mas esse é certamente o momento de magia que quero compartilhar com vocês, porque tínhamos uma sessão onde estávamos ensinando o Scratch e esse estudante chegou para nós no final do dia e nos pediu, por favor, para darmos a ele uma tarefa no Scratch, porque ele queria uma tarefa onde queria ter na qual os professores ficamos surpresos porque ele não gostava de participar muito. Nós não tínhamos uma tarefa para dar para ele, mas quando começamos a criar algo para fazer codificações com seu nome, etc., coisas pequenas para que ele começasse a participar, e no final, na seguinte manhã, ele nos mostrou algo. E que ele estava tão orgulhoso disso, porque tinha o seu nome numa animação, e também integrou uma animação que era, por exemplo, algo como uma bola, algo assim, algo que na realidade é bem complexo, mas fez num tempo tão curto. E na verdade que ninguém ensinou para ele como fazê-lo, portanto ele aprendeu sozinho. E isso mostrou para nós, com tanto orgulho, na realidade, a criatividade que ele teve para fazer isso. so that's a snapshot into our world. Isso é um pouquinho do que nós temos no nosso mundo. Não necessário dizer que essa é magia da era digital. É a forma em como as crianças, quando têm problemas de linguagem, através da forma acadêmica, ficam para trás, mas tentam fazer algo para poder melhorar dessa forma num período muito curto de tempo. E com muito entusiasmo, é um sentido de urgência em tudo isso. Então,
Imaginem que se isso fosse utilizado como ferramenta para a maioria das crianças que têm esse problema, imaginem como seria e qual seria a trajetória disso, como poderíamos mudar o aprendizado das crianças com esse tipo de atividades, que são mais integradas. Isso faz parte da história que queria mostrar para vocês. Now I'm going to demonstrate with you a project that. Agora vou demonstrar um projeto que realizamos. Can you see this? No. Okay, let me. You should. Can you see this now? Yes. Yes? Okay, great. Brilliant. Perfect. Okay. All right. So I guess. Muito bom. Agora sim, creio que o primeiro que vamos ver é compartilhar o link desse projeto em particular, porque quero incluir todos para que possam usá-lo. One second. Let's see. Well, I have a slide for that. Let me see here. Tem um slide para isso. Shireen, if you just want to drop it into the Zoom chat, I can drop it over. I can copy it over into this Slack card. Talvez poderia deixar no chat do Zoom e assim eu posso compartilhar, claro, está aí. Okay. Thank goodness. Okay. Pode ver? Melhor, muito melhor. Before I give an explanation about this, I want to demonstrate. Antes de dar uma explicação sobre isso, eu gostaria de demonstrar. Please. When? Love you. Okay. Can you see me? Yes. Great. Okay. Podem me ver agora? Perfeito. Perfect. That's fine because I just want to discuss it for now. Mas não vemos as slides. Ok, tudo bem, somente queria conversar sobre isso por enquanto. Esse foi um exemplo de um projeto That was inspired by some other folks that do qual falamos, inspirado por outras pessoas, we could actually scaffold on that e nós sentimos que poderíamos fazer um programa disso, practices. integrar outras aquisições linguísticas ou práticas de aquisição linguística nisso. Por isso compartilhei. Por isso compartilhei o link, essa beleza do Scratch, magnífico, que tudo pode ser andamiaje, feito em andaimes, é o que podemos fazer nos projetos. E as imagens que integramos, que representam as senhas de inglês como segundo idioma nesse caso, podem ser procuradas no Google, as imagens, e vocês vão ver umas imagens de diferentes sinais que podem ter relação com palavras em inglês, que tem a sua correspondência, que provavelmente vão existir em outras línguas de sinais no mundo completo. Eu ficaria surpresa, de fato, se já não tem algo assim. Portanto, vou lhes mostrar outro projeto que também está integrado nessa mesma linha. More. Drink. Drink.
I'm sharing the link of that project as Got it. well. E estou compartilhando o link desse projeto também. Perfect. Okay. So Heidi and Dahlia are going to get into the thick of that. Heidi e Daila vão detalhar isso, ok? Vão aprofundar sobre como podemos utilizar. Heidi é educadora, ela tem a formação e a experiência nessa área. Então, ela tentará explicar um pouco mais sobre as ideias mais macro sobre isso. Agora vou para outros slides. Okay, I'm not sure. Okay, do you see the slide? Estão vendo o slide? Pulling up from presentation mode. Mas não está no modo apresentação. Yes. Okay, I'm so sorry. Agora sim? Perdão. Okay. Oopsie daisy. Okay, so the next thing I'm going to share with you. Muito bem. Então, o que eu vou compartilhar agora é I just thought that it would be fun to just show you eu achei que estaria bem creative projects, se eu mostrasse estudantes de todo o país que criaram projetos para mostrar o poder you know, tend to, dessas habilidades que naturalmente são adquiridas pelos estudantes and how intuitive it is for them to com as mínimas instruções e como é intuitivo para eles criar. Isso eles fazem por diversão e eu adoro também compartilhar com a comunidade essa magia das crianças. Então, vou compartilhar e depois vou dar a palavra novamente para Dávia. Okay, so that's a link to the Ok, esse é o link para os projetos que eu acredito que Heidi já compartilhou. É importante, antes de me despedir e dar o microfone para a Dália, eu gostaria que vocês saibam que menos de 1% dos estudantes tiveram experiências nas ciências da computação ou informática. Então, o fato deles poderem transformar suas ideias sobre si mesmos em ser consumidores de tecnologia e passar a se transformarem em criadores de tecnologia é a nossa missão e o nosso fundamental objetivo. Agora, esses projetos também podem ajudá-los a fazer o mesmo, mas também integrando e conquistando objetivos na hora da sala de aula. Essa é a semente que eu queria plantar em todos vocês. Agora, vou fazer a transição para a Dália. oh, 1 second, they're going to switch.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok. Muito bem. Olá a todos. Meu nome é Dália e essa é a minha linguagem de sinais. Hoje vou mostrar para todos o vínculo entre o ASL, ou linguagem de sinais dos Estados Unidos, e a informática, como podem ser usadas essas ferramentas de forma colaborativa. Antes de mostrar isso, vou me apresentar e vou contar um pouco sobre mim. Acabei de entrar na universidade. Sou da geração de 2024. E tenho trabalhado com Scratch durante 6 anos. Com crianças surdas. Comecei com crianças na aula e continuo fazendo isso até agora. Comecei desde o início, quando tudo era muito novo e eu tenho crescido junto com a empresa. Começamos a usar o Scratch e assim eu fui, obtendo cada vez mais experiência, eu tenho desfrutado muito do Scratch. Eu acho incrível as pessoas estarem mais interessadas, é um site muito interessante de usar. Estou me especializando na educação, no ensino do inglês. Isso era tudo sobre mim. Agora eu gostaria de falar com maior profundidade sobre Scratch. É um site para codificar e realmente simplifica as coisas online e ter o código já na plataforma. São usados diferentes módulos ou blocos na plataforma para codificar e também códigos de cores e números. É uma excelente plataforma para iniciantes. Agora vou mostrar um vídeo que eu criei. Vou compartilhar o link com todos vocês. Tudo certo? Já está? Agora vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Primeiro vou mostrar sem que apareçam os códigos, ok? E quero mostrar por último, na página anterior, onde estava a bandeira. Aí.
Agora podem ver como é mantido no espaço de aprendizagem tudo, inclusive os erros. Agora eu vou mostrar como funciona isso. Temos uma bolha de diálogo e pergunta: qual é o seu nome? Você pode escrever ali no balão ou bolha, você mesmo. E depois aqui diz prazer em conhecê-lo e dá as boas-vindas ao ASL, ou Linguagem de Sinais, dos Estados Unidos. Assim continua essa conversa, à medida que você vai respondendo. Ela diz: vamos aprender a codificar. Agora, isso, ele vai entregar opções que você vai ver na tela. Você pode escolher uma imagem. E vai mostrar qual é a senha para essa palavra. E cada imagem está correlacionada com uma senha para essa palavra. Podem ver que o jogo em si está sem a codificação aqui mostrado. Agora eu vou mostrar com a programação. Aqui podem ver todos os códigos, todos os blocos com códigos que foram usados. E observem que existem algumas coisas que eu mostrei onde eu cometi erros e vou mostrar como corrigir esses erros. Primeiramente, isso está muito grande. Então, vou clicar na imagem e depois corrigir o tamanho. Vou mudar para 35. Agora vocês vão ver que está menor. E se encaixa bem na tela. Vou movê-lo um pouco. E agora, esse erro já foi corrigido. Tem outro que está muito no meio da tela e está bloqueando a imagem. Podem ver que está bloqueando, tampando a outra imagem. Então, vou mexê-la. E também vou diminuir o tamanho. O tamanho é corrigido assim. Agora é o tamanho perfeito, mas
não está bem no centro, centralizada. Então, eu movi um pouco e uso o mouse para fazê-lo. Agora, se preferirem, também podem movê-lo com números a partir do eixo da tela. Também podem perceber no que acontece quando mudam os números. 9 mais 90. Podem ver que agora ele se moveu, está no meio. Podem usar os números ou podem usar o mouse também, como eu fiz antes. Agora podem movê-la com o mouse e deixam no centro e será mais exato. Agora eu vou mostrar a codificação em si. Nessa página, onde é aqui onde vemos o que mudou e podemos adicionar. Aqui, essa página tem menos códigos. Talvez vocês estejam se perguntando, certo, como eu fiz, mas eu já vou mostrar. Agora, o fundo que está aqui agora veem que não tem nenhuma imagem, somente a foto. Não tem nenhuma foto, perdão, somente o que vocês estão vendo agora. Se observamos os fundos, podem ver que podemos mudar ou colocar outra imagem. Essa foi a mudança. Mudamos o fundo pelo número 1. E ali vemos a outra imagem. E a outra imagem vai mostrar o seguinte. Ali vemos o mesmo código, no mesmo código a mudança que houve do fundo e onde revelamos a imagem e o fundo atrás. Quando você clica ali, muda para a senha, o sinal. Na verdade, é bem fácil.
O único aspecto mais complexo, na minha opinião, é quando você está tentando que o código esteja perfeito e poderiam haver alguns erros. Como agora eu já vi alguns erros cometidos, mas são muito fáceis de arrumar. Nós simplesmente temos que colocar atenção e fazer a correção. Isso envolve que tenhamos que voltar e pode ser que tenha mais trabalho, mas realmente eu desfruto esse site. Porque tem aspectos mais desafiadores e complexos, mas mesmo assim é suficientemente simples para trabalhar. Agora vou passar de volta o microfone para os apresentadores, que vão lhes mostrar dois elementos diferentes. E a logística de tudo e como o código é processado e como trabalhamos. E logo vocês poderão fazer sozinhos e gerar. Não é tão bom como o que tivemos anteriormente, mas é um nível básico praticamente. Então a ideia é que vocês entendam de forma básica o que estamos fazendo e o que vocês mesmos podem fazer com esse tipo de apresentação como a que acabei de mostrar. Thank you so much, Bom, Dahlia. seria isso praticamente tudo. Muito obrigada, Dália. Pull the slides back up. I'll introduce myself. Creio que isso é muito interessante. I'm a O teacher meu nome é and Hayden. I've been Eu trabalho aqui na Kentucky. for 26 years. Trabalho como Even though Dahlia said professora há 26 anos. O que dizemos que Scratch é para iniciantes? Eu creio que no nível de crianças, isso nos ajuda a melhorar o nosso cérebro, o cérebro das crianças. Às vezes é difícil para mim também processar tudo isso, contudo, por ser uma professora, eu tenho muitas ideias, temos criado novas ideias sobre como poder ensinar com o Scratch as crianças para criar novas ferramentas, those that may not have language onde o inglês para as crianças não é o seu idioma nativo. Portanto, ensinamos a elas de forma criativa expand on those and remix those. I don't know that como poder ampliar as suas próprias habilidades. De fato, learning and constantly growing. eu gosto muito de aprender e geralmente tento agir com as crianças no seu nível, porque através da tecnologia temos novas oportunidades para poder fornecer a elas novas oportunidades aos nossos estudantes. Isso para nós é uma grande oportunidade para as nossas crianças, para garantir que elas tenham a equidade necessária e garantir que as crianças surdas também tenham as mesmas oportunidades do que as outras crianças na escola. Isso é somente uma pequena amostra do projeto, do que nós temos tentado fazer em diferentes locais, em diferentes escolas, com estudantes surdos, sobre o que precisamos. Agora, temos um tempinho para fornecer algumas ideias sobre o que podemos fazer, sobre o tipo de ensino através do Scratch. Sim, podemos mudar de slide, por favor? There's a lot of English. Algo que, quando eu trabalho com o Scratch, There's a lot of English tem no idioma inglês, tem o seguinte slide. often have students Tem muito de inglês que temos aqui, então, se temos estudantes in English que não têm uma base sólida com inglês, para escrever ou para ler, vão ter problemas, logicamente, para usar o Scratch. Então, o que eu faço como professora find opportunities to play é nem uso o computador, começo a brincar com elas, com as crianças, ensinar para elas o que é a codificação e faço isso de forma cinética. that somebody created Mostro fotos para elas, imagens de coisas que têm sido criadas, de projetos,
que temos realizado e que podemos encontrar no site da Scratch são diferentes fotos de projetos para que eles possam vê-las. E começo com isso com os estudantes. Primeiramente, como diz, move 10 steps. A que se refere isso? Eu faço que eles possam atuar, falo para eles, vamos fazer passo por passo, nos apresentamos, temos um código, ligamos eles, os colocamos. Podemos fazer isso, por exemplo, às vezes no quadro, com imãs, de forma tal que eles gerem os seus próprios passos, para que eles aprendam de forma mais cinética e visual. Depois elas mesmas falam: "Eu quero fazer isso, mas no computador". Então, depois disso também os próprios colegas podem ajudar eles para trabalhar com aulas em conjunto, temos um feedback. E, por exemplo, ao que se refere à frase "turn 30 degrees", e, por exemplo, através de um exemplo, fazemos uma interação, vamos passo por passo, logo fazemos tudo isso junto. Portanto, vamos fazendo um passo, onde podemos trabalhar, depois com as outras crianças depois da atuação, fazemos isso diretamente no computador. Então, para poder continuar trabalhando, e eu como professora, quando elas tiverem praticado com esse projeto, podemos fazer junto, dessa forma temos um feedback deles e nosso para elas. Indicamos a elas o que está correto ou não, portanto, através dessa melhora do conhecimento do idioma, podemos começar a trabalhar com Scratch. A ideia é que elas se sintam confortáveis com o que estão fazendo, que não tenham vergonha, para depois começar a usar a plataforma. Então, começamos aos poucos, fazemos juntos. Se alguém tiver mais conhecimento da tecnologia, então também podemos usar isso, mas de forma aos poucos. Isso é um exemplo sobre como fazer a codificação que estamos fazendo. Dessa forma, enquadramos com o que as crianças precisam. É uma forma de poder discutir e saber quais são as habilidades de uma criança, quais são as de outras, o que funciona bem para umas ou para outras, etc. Então, vamos passo por passo. Então, construímos um idioma de forma conceitual, seja falado ou escrito. Melhoramos as habilidades, também aprender inglês. Isto é, tem muitas habilidades que aprendemos, mas fazemos isso passo por passo. Eles vão praticando e aprendendo aos poucos. Eu vou dar algumas ideias também em relação ao que vimos em outras sessões, onde tinha um apresentador que estava usando Scratch Junior Blocks, onde eram como pequenos quadrados de impressão. Essa também é uma forma interessante, outro passo para poder desenhar de forma visual para que as crianças possam entender. Eu tenho usado isso também com minhas crianças, onde usamos diferentes modelos em 3D. Usamos o Scratch Junior e o Scratch. Logicamente, não enquadram 100% ambas as plataformas, mas usamos as imagens que servem para podermos criar outras formas, para criar uma diferenciação de aprendizado, isto é, estamos nos adaptando na forma como ensinamos para as crianças. Como eu já disse, temos isso. Vamos mostrar um pequeno vídeo que eu criei trabalhando também com a codificação da linguagem de sinais, porque também não sei. E vamos ver como é visto. Isso é o que nós produzimos e esse é o resultado final no vídeo. Isso é tudo. E logo temos outro projeto onde usamos uma bola
é uma bola como essa. Aqui podemos ter uma bola real, praticar com a bola real. E podemos fazer, por exemplo, criar como um tipo de uma cerca ao redor da bola, passando a bola de uma direção para outra. Eu estou fazendo com as minhas mãos para vocês entenderem. Então, falamos, por exemplo, tem que mexer a bola para a direita e para a esquerda. Então, o que fazemos é uma forma de manipulação para que isso seja traduzido depois nos códigos que vamos usar na plataforma. Então, podem ver, é isso que aprendemos. Inclusive, podemos usar até jogos. Muito obrigada. Temos alguns minutos também. Quero mostrar outras ideias com as quais temos trabalhado também. Já vimos parte da apresentação sobre como podemos praticar a linguagem de sinais e como aprendemos as palavras, mas também mostrar os sinais. Uma foto e logo quando queremos saber qual é esse sinal, clicamos e vemos qual é o significado, clicamos na ideia correta. E, por exemplo, se diz criança, menino, menina, vemos qual é o símbolo correto para isso. E nós, como professores, o que podemos fazer é criar uma forma ou um projeto onde as crianças possam fazer misturas de tudo isso, mas com as suas próprias palavras, com o que elas quiserem. Que elas desenvolvam o seu próprio projeto, depois podem praticar como grupo, de tal forma que tenham vocabulário, de que possam se dividir em grupos para que possam praticar em conjunto. Também há uma outra técnica que usamos muito quando ensinamos as crianças a escrever. Com frequência temos ideias do que elas querem escrever, fazemos uma história que pode durar uns 5 minutos e colocamos no papel antes para que possamos sugerir a elas como poder criar história antes para depois fazer um vídeo. Então, vemos ela, fazemos um tipo de transformação, o que podemos usar. Para isso, desenvolvemos a ideia e logo esse projeto, desenvolvemos o projeto no Scratch. Antes fazemos um papel para ver como vai ser visto, como vamos agir, como vão ser os movimentos e logo passamos a codificação. E em vez de codificação, também podemos usar sinais, em linguagem de sinais. Como é o movimento, podemos ver passos para que eles entendam. Por que estamos usando o código da plataforma e o código de linguagem de sinais ao mesmo tempo? Para poder fazer a codificação correta. Essa é outra ideia. E mais uma outra ideia que roubei de outra apresentação, e foi interessante quando eu vi outras sessões, porque daqui, logicamente, eu obtenho mais ideias para mim. Essa era de uma estudantes que estavam praticando diálogos em espanhol, creio. Isso é algo que podemos fazer, porque nós praticamos diálogos em inglês, mas também podemos fazer isso com a linguagem de sinais, praticamos em outros idiomas também, para que as crianças possam praticar entre elas. Essa é uma forma onde podemos usar o Scratch com toda essa transformação, esse aprendizado, e também ensinamos elas a usarem as figuras. Temos umas figuras que podemos colocar em inglês, onde podemos criar uma linguagem, mas somente com a linguagem de sinais. Depois disso, fazemos numa linguagem ou em outra, para que as crianças se sintam de forma confortável usando essa codificação. Creio que essas são algumas ideias que nos permitem ampliar a forma em que podemos ensinar para as crianças o idioma, aprender inglês e também as habilidades deste século. Gostaria de dizer obrigado por tudo e obrigado por ouvir. Okay. Well, Heidi and Dahlia, thank you. Ok. Bom, Heidi e Dália, muito obrigado pela sua contribuição.
para o conhecimento, com suas anedotas, com tudo que adicionaram nessa conversa. Se não houver perguntas no chat, tem algumas perguntas no chat? Até agora não, mas podemos dar alguns segundos para as pessoas escreverem. Por enquanto, aqui temos a informação de contato para que possam ficar conectados conosco. Se tiverem interesse em fazer networking, em receber ou em aprender mais sobre como nós fazemos a integração, logicamente podem entrar em contato comigo, com Heidi ou com Dália. E nós, logicamente, é do nosso interesse lhes ajudar da forma que pudermos. Heidi, com suas ferramentas, com o que ela nos ensina, é algo muito valioso como processo, esse aspecto tátil, essa sequência para poder fazer a conexão entre a causa e o efeito. É um processo bem comum que não usa a tecnologia e permite que possamos aprender de sequências e lógicas ao mesmo tempo. Então, isso é fabuloso. Eu até sugeriria de que, se tiverem outros educadores nas suas unidades, com estudantes que poderiam ser beneficiados disso, nos processos e na prática, eu indico que podem compartilhar o link dessa sessão, porque vai ser mais uma das ferramentas que vocês poderão usar. São recursos válidos, são grátis, que todos podem usar. Desculpem pela intervenção. Queria dizer que no chat algumas pessoas do Scratch estão dizendo que podemos fazer com que um vídeo se torne um gift e logo podemos colocá-lo em diferentes projetos. Creio que também seria uma grande forma para poder usar a linguagem de sinais. Ah, claramente. Então, são vocabulários, são palavras soltas que se transformam em gifts, que seria bem interessante de serem usadas. Creio que essa é uma boa ideia, como uma técnica. Também temos Scott, que fez uma pergunta. Creio que isso está ligado com o Scratch Conference. Certamente, como fazemos esses gifts para que eles se mexam? Sim, aqui disse usarmos os diferentes blocos, aí podemos fazer um ciclo de diferentes imagens e podemos fazer um movimento assim, para fazer com que o gift se mexa e que não seja somente uma imagem. Creio que poderíamos criar um no Twitter. Creio que sim, não é mesmo? Creio que não temos limites nesse sentido, porque podemos usar muitos GIFs para os diferentes sinais e para poder colocá-los no site onde for preciso, e isso seria como uma base de vocabulários que podemos usar. Talvez criar uma comunidade de estudantes surdos, onde os estudantes possam criar essas imagens, GIFs, que seria algo interessante de se fazer. Vocês não acham? Creio que uma grande sugerência, talvez esse seria certamente o que devemos fazer, é criar essa base de vocabulário para os educadores, para os estudantes, para que possamos fazer em conjunto uma base de vocabulário. Bom, muito obrigado a todos e a todas. Obrigado por estarem conosco e esperamos fazer mais no futuro. E se quiserem compartilhar mais algo, usem o Twitter ou o Scratch Conference. Muito, muito obrigada.